Muito bem, vamos dar continuidade à nossa leitura do livro A Grande Síntese. Estamos já iniciando o capítulo 72, são 100 capítulos, né? Então, estamos bem adiantados. Acho que nós já estamos 2 anos, né? É 2 anos já? Acho que é, né? Acho que é por aí. É. Acho que dá mais um ano ainda, né? Né? Então, a função biológica do patológico. Aí eu vou ler esse primeiro parágrafo primeiro, que é pequenininho, que a gente parou justamente nesse negavelmente aí. A visão desses equilíbrios maravilhosos leva-nos ao conceito da função biológica do patológico. Pergunta-se, a doença é de fato um estado anormal e sempre uma queda orgânica, ou compensa-se no equilíbrio universal e assume uma função biológica, não apenas protetora, mas realmente criadora? Então é a pergunta crucial para esse capítulo, né? Uhum. Inegavelmente, em muitos casos, o patológico pode, com a adaptação, tornar-se um estado habitual do organismo, que acaba com ele convivendo normalmente. De fato, o estado orgânico perfeito é uma abstração inexistente na realidade. Na natureza não existe um tipo orgânico perfeito, uma verdade orgânica igual para todos, uma normalidade, termo de referência do valor fisiológico individual. Antes, cada um tem o seu tipo, possui uma verdade orgânica própria. Supera todos os outros desde que saiba lutar e vencer. Na natureza, a perfeição é uma tendência jamais alcançada. A saúde é um estado que deve conquistar-se a cada momento, um equilíbrio que se mantém à custa de um trabalho contínuo. Em realidade, cada organismo tem seu ponto fraco, de maior vulnerabilidade e de menor resistência. Assim, o patológico acabou equilibrando-se como um fato mais ou menos constante na normalidade do mundo orgânico, que nem por isso se abate, mas leva consigo, como força já aceita em seu equilíbrio, um lado de sombra. Que legal, né? Colocando o papel como é que chama? Da patologia mesmo, da doença, Sim, do isso, desequilíbrio. Não, é. eu achei isso fantástico. Eu estava ouvindo você falar e foi me vindo, né, na mente a imagem do Yin Yang, né? Quando ele falou que nada é perfeito, que a perfeição é uma coisa que a natureza não existe, não é atingível, que tem sempre esse constante jogo de contradições e de opostos, né? Mantendo o equilíbrio. Me veio imediatamente aquela imagem, né, do Yin Yang. São duas forças totalmente contrárias, né, se a gente pode dizer assim, mas fundamentais para o equilíbrio do todo. Quer dizer, então a gente nunca vai ter saúde perfeita, porque faz parte do equilíbrio você passar por desarmonias do próprio corpo também, né? Sim. E que mantém o corpo ativo, né? E dinâmico. Isso acho que aplica também à sociedade como um todo, né? Sim. As grandes sociedades morreram por conta que ficou numa inércia muito grande, sem dinamismo, né? A natureza compensa-se das diferenças do número, completa suas imperfeições, misturando sempre os seus tipos, que quanto mais diversos forem, melhor contrabalançarão qualidade e defeito na reprodução. Estais aqui. Se eu só interromper rapidinho, será que esse é o processo das grandes povos do passado? Eles entraram nesse ritmo de se desenvolveram tanto, acharam que já estavam muito próximos da perfeição e se estagnaram e acabaram se desintegrando. É mais ou menos isso, né? Porque a pessoa, ela acha um ponto de equilíbrio, começa a ficar confortável e a natureza,
a lei maior mesmo é sempre uma mutação, né? É um equilíbrio dinâmico, sempre procurando novos pontos de equilíbrio, né? Então, isso é muito interessante. Isso me lembrou aqui, esses defeitos na reprodução, quando você tem raça de cachorros pura, elas são mais suscetíveis à doença. E o vira-latão, ele tem uma mistura danada, ele tem, justamente ele pega as coisas boas e ruins de todo. Então aquele vira-latão que sobrevive é o que pegou as coisas boas de cada um, né? E vai melhorando, né? É, isso é interessante, né? E quando você vai Pô. pegando a mesma... A, vai se reproduzindo na mesma família, né? Os defeitos vão... A qualidade vai aprimorando, mas os defeitos também, né? Você vai selecionando as duas partes. Traz aqui diante da mesma lei, pela qual o mal condiciona o bem, a dor condiciona a alegria, com o mesmo claro escuro de contrastes, entre os quais se move e equilibra o mundo orgânico, tanto quanto o mundo ético, o sensório e o psíquico. Mas existe outro fato. Não apenas o mundo orgânico habituou-se a arrastar normalmente o peso da sua imperfeição. Não é só isso que entra na lei de equilíbrio. Essa lei opõe por espontânea compensação a cada ponto de maior fraqueza um ponto de maior força, a cada vulnerabilidade específica uma resistência própria. A natureza sente o ponto ameaçado e o cerca, reforçando-o com todos os seus outros recursos, órgãos e sentidos, que se desenvolvem em proporção maior que a média. Então, não vos alarmeis de qualquer ponto fraco, porque ele pode ser a compensação de uma força. Isso aí é interessante. Aqueles contos budistas, né? Aí eu estava vendo um conto budista que dizia justamente isso, né? O sujeito não tinha um braço, né? Não tinha um braço esquerdo. Aí ele foi lutar lá, uma luta marcial lá no Tibete lá, né? E ele começou quando o mestre dele viu a condição dele, treinou ele num determinado golpe. E todo dia o mestre só ensinava para ele aquele golpe. E ele foi treinando aquele golpe até a exaustão, né? E durante muito, muito tempo ele treinou aquele golpe. E ele foi para uma competição. Quando ele chegou na competição, ele viu que os outros competidores sabiam vários golpes, né? E ele estava perfeito naquele golpe. Mas, surpreendentemente, ele ganhou a primeira luta com facilidade, a segunda luta com facilidade, a terceira ele levou um certo tempo, mas sempre utilizando aquele golpe, ele conseguia vencer o oponente, né? Até que ele conseguiu chegar aí para a final, né? E na final ele começou apanhando, né? Apanhando e a ponto de os juízes querendo dar ganho para o outro adversário, porque estava vendo que o sujeito não tinha condições. Mas o mestre dele falou assim: continua. E quando no primeiro deslize do oponente, ele conseguiu aplicar o golpe e venceu a luta. E quando ele estava voltando para casa com o mestre dele, ele perguntou por que ele venceu. Porque aquele golpe que ele aprendeu com perfeição, a única forma de defender daquele golpe era mobilizando o braço esquerdo. Ele não tinha o braço esquerdo. Então, né, o defeito dele era a maior força dele, né? Ele utilizou daquela... Essa foi o conto budista, né? Em que ele contou justamente para falar desse ponto aí que ele falou. Aí me veio essa ideia desse conto, sabe?
Permanecendo ainda no campo orgânico, também vimos que cada salto patogênico superado produz em reação a capacidade de resistência, fortalecendo toda a estrutura das defesas orgânicas. Nesse caso, a doença tem função imunizadora, em contraste, por compensação, traz em si as condições de vitória e de autoeliminação do patológico. Nesse sentido, a doença é condição de saúde, pois que excita a construção de todas as resistências orgânicas. Estas, que vos defendem sem o saberdes, são o resultado de inúmeras vitórias e lutas superadas. São o fruto de vosso esforço, duramente conquistado ao longo do caminho e da evolução. Isso aqui me lembra a pessoa quando está com febre, né? Dizem que a febre é ruim para você se for durante muito tempo, mas é pior ainda para os germes, né? Para os germes, né? Eles morrem mais rápido, né? E é uma forma, né? Através de uma doença ou de um estado patológico do corpo, dele se autodefender, né? E eu achei super interessante que ele bagunça toda a concepção de saúde que a própria medicina daqui da Terra tem, né? Que nunca que você vai ver um médico falando isso, né? Desses mais alopatas e mais senhores de si, reconhecendo as doenças como uma manifestação do equilíbrio da saúde. Essa coisa que você falou da febre é impressionantemente verdade. E a primeira coisa que eu quero é se livrar logo. Ah, tá com febre, toma logo o remédio para tirar a febre. E a febre é uma das primeiras defesas do próprio organismo para retomar o seu equilíbrio. Porque com o aumento da temperatura, aquele germe, o nego não entende, acha que aquilo é um sintoma da doença. Não, é um sintoma de cura, porque ele altera o meio ambiente da bactéria, do vírus, ou seja lá o que for, para ele ter dificuldades em progredir e você ter chance de atuar com o teu organismo e recobrar a sua harmonia, né? E isso é tudo muito doido, né? Porque ele coloca no mesmo nível, né? Se fosse uma balança, né? As desarmonias e as doenças, as patologias e os efeitos da saúde em si. Quase que como se um não consegue conviver sem o outro. Um precisa constantemente do outro para buscar novas formas, novas forças e assim por diante. Isso me lembrou, o Jair tinha falado do Star Trek, me lembrou que o Spock, né, quando ele ficava doente, era assim que ele se curava. Ele ia para o quarto dele e ali ele ficava deitado, né? O Dr. McCoy falou: você não tem que tomar remédio? Não, a cura vulcânica é você voltar para dentro de si e fazer com que o corpo reaja ao ser patológico. É bem isso mesmo, né? Ou seja, o cara já falava isso lá em 66, que foi quando teve essa série do Star Trek, já falava disso também. Os caras eram supimpa. Não, o autor desse seriado era um visionário, né, um médio incrível, né, porque ele previu muitas das coisas que a gente descobriu de fato, né, na nossa vida, do dia a dia. Ele já colocou naquele seriado muito antes de se pensar que poderia ser feito um utensílio daquele tipo na nossa vida. Tanto que foi o primeiro beijo interracial na televisão dos Estados Unidos, foi no Star Trek, né? Com a Tenente Uhura com o Capitão Dr. McCoy, o Capitão Kirk. E a Tenente Uhura, que era uma cantora de jazz, né? Ela pensou depois da primeira temporada em sair da série para se dedicar à música. Ela só não saiu por causa do Martin Luther King. O Martin Luther King disse a ela
que os filhos deles assistiam a série porque, pela primeira vez, todos estavam... Ela era uma mulher negra e estava na sala de comando, ela terceira ou quarta na ordem, né? E todos com pé de igualdade, né? E você tinha ali um russo, um japonês, um chinês, um japonês, um escocês, um E um estadunidense, vulcano. um vulcano, né? Ou seja, o cara era visionário também nessa questão de uma conexão assim, sem privilégios para um ou para outros, né? É muito bom. Realmente, o cara era... A própria federação, né, que era a união de todos os planetas, né, já é uma ideia de universalidade que hoje em dia ainda muita gente tem dificuldade de compreender. Mas existem outras compensações do patológico em outros campos, porque tudo está interligado no universo. Sempre por motivo de compensação, uma imperfeição e um sofrimento físico pode ter uma repercussão criadora no campo moral, determinando um estado de tensão, excitando uma revolta que se manifesta como explosão de força no nível psíquico. Olha que interessante, né? Falando sobre a revolta, né? Uma explosão do nível psíquico, né? Às vezes a pessoa está passando por crises, né? E a crise é interessante, que é esse processo de catarse. Ela pode ser tanto crise biológica, como crise psíquica, crise social, crise dos vários níveis possíveis, né? Ela é um momento em que você vai ter a necessidade de mudança, né? Aqui reaparece a função criadora da dor. Sua ação tenaz e penetrante não pode deixar de despertar ressonâncias no âmago daquele psiquismo, sempre comunicante com as formas orgânicas, onde grava marcas indeléveis. Porque a dor não pode, muitas vezes, burlar para construir de inopino a grandeza de uma alma. Quase sempre ela se revela totalmente e potencializa ao máximo todos os valores e se torna, depois de muito tempo, escola de ascensão. Se nas almas fracas, por vezes, a dor se resolve numa adaptação passiva, muitas vezes acende luminosidades novas no espírito. Então, pode falar-se verdadeiramente de função criadora do patológico. É bem aquela ideia do yin yang, né? Na hora que ele está no máximo, existe aquela semente lá por dentro, né? Grande ciência esta de saber sofrer, que só possui os homens e os povos que viveram muito, pois significa uma resistência às adversidades que os jovens não possuem. Observai o fenômeno do patológico até suas últimas repercussões e verei, às vezes, arrancar das almas humanas os gritos mais sublimes e as maiores criações. Muitas vezes, um defeito físico, ao fechar para a alma o contato com o mundo exterior, preparou-lhe os caminhos da profunda introspecção de si mesmo, mantendo sempre desperto o espírito, submetendo a uma ginástica que o torna gigante. Aqui a primeira a personagem pessoa que me veio à cabeça foi a Helen Keller, né? Eu acho que todo mundo conhece a história da Helen Keller, né? E da professora da Anne Sullivan, né? A Helen Keller, ela nasceu vendo e ouvindo, mas ela teve uma doença com 2 anos de idade, ficou em delírio, quase morreu, e quando ela voltou a saúde dela, ela voltou cega e surda, né? E ali, com 2 anos, o pouquinho que ela tinha aprendido a falar parou, né? E ela
vivia como uma selvagem dentro de casa. Como ela era de família abastada, ali no sul dos Estados Unidos, né, ela, por volta de 6, 7 anos, acho, ou 8, não lembro a idade, eles conseguiram contratar uma professora chamada Anna Sullivan, né, que já tinha sido cega, né, ou cega ou surda, uma das duas, e ela tinha então habilidades, né, para falar com a língua de sinais para cegos, né? E ali ela começou a trabalhar com a Helen Keller e levou vários meses para conseguir entrar no mundo de Helen Keller e ali despertar, né? Despertar o desejo de interagir com o mundo, né? E depois que ela fez isso, a Helen Keller deslanchou, né? Ela estudou, fez curso superior e saía pelo mundo afora fazendo palestras, né? Ela só não conseguiu aprender a cantar, né? Porque aí também era, sem ouvir, era muito difícil para ela, né? Mas ela ouvia as pessoas falando, punha a mão assim, um dedo na boca, outra uma no nariz, outra na boca, outra aqui na garganta, assim, e pelo movimento, se a pessoa falava de uma forma bem pausada, ela conseguia entender como se estivesse lendo os lábios, sabe? E a língua de sinais dela era em cima das mãos, né? Você faz a língua de sinais fazendo em cima das mãos, né? A, B, C, aí ou qualquer outro sinal. E ela lia braille, né? Escrevia. Então ela escreveu vários artigos, né? Mostrando essa superação, né? Isso é muito bonito, né? Eu estava aqui pensando, né, nesse pedaço que você leu agora, né? O Pietro Baldo, ele dá uma ressignificação até no que a gente entende de dor. A gente sempre associa a dor ao sofrimento, a um impositivo da lei de causa e efeito, ação e reação, mas sempre como uma coisa assim, o aspecto normalmente é negativo, é um sofrimento, é uma dor, uma coisa ruim que você tem que passar. E ele dá uma ressignificação no que seria a dor, que é um fator de equilíbrio natural, né, que não é para se sofrer com ela, não é para se espantar com ela, não é para se indignar com ela. É fazer simplesmente o que você está descrevendo do Spock, se interiorizar e compreendê-la, e deixar o seu próprio corpo, entendendo-a, retomar esse equilíbrio, que é constante, que é dinâmico. Então, para mim, essa leitura de hoje foi fundamental na ressignificação da dor, de tirar todo e qualquer aspecto negativo que ela possa ter, mas associá-la a um benefício para o nosso equilíbrio, como qualquer tipo de aprendizado evolutivo, de crescimento que a gente tenha. A dor não é ruim, nem é simplesmente um efeito de um erro, uma consequência de uma ação indevida. É um processo de equilíbrio perfeito entre um lado e o outro. Seria aquela coisa dos dois lados da mesma moeda. Sim. Pegando esse gancho do Silvio, olha só, que coisa legal. Nós, como ele falou, é a visão que nós não tínhamos que o Pedro Baldi está passando, mas os amigos espirituais têm essa visão. E aí que todos os livros eles falam, para a gente não se revoltar contra a dor, não se blasfemar, jogar coisas negativas, pensamentos negativos, porque ela é fruto para nós, não é fruto, ela é uma vertente para o nosso crescimento espiritual e demais, como ele está falando aí, entendeu? Como a gente não tem essa visão, se revolta, porque realmente a dor é dor, né? Então, não, você não deve... Só que não tem, eles não passam toda essa concepção que o Silvio acabou de falar aí. Nem todos conseguem ter, entendeu? É isso, pelo menos assim que eu vejo.
Isso mesmo. Acho que dá tempo para acabar o capítulo aqui. Muitas almas saíram purificadas da maceração de um corpo doente. O mal físico pode ser a prova imposta pelo destino no caminho das grandes ascensões humanas. Convido a ciência a explicar como uma doença, uma deficiência orgânica, pode dar tanta força ao espírito, tanta fecundidade ao pensamento, tanta saúde e potencialidade à personalidade, como, em outras palavras, o patológico pode muitas vezes conter o supranormal. É o sujeito estar cego e desenvolver a audição, assim, muito além da nossa possibilidade. Ou ao contrário, né? O sujeito surdo, ele enxerga coisas que a gente que está acostumado a ouvir não enxerga, né? Eu lembro um conhecido meu que ele fala que convive muito com surdos, dizendo que quando ele está andando com eles falam coisas que estão acontecendo quase atrás deles e para tomar cuidado, alguma coisa, porque eles, como não escutam, eles só com um olhar assim, eles já enxergam, como se diz, com o rabo do olho, o que está acontecendo tudo quanto é lado, né? Então, o sujeito desenvolve habilidades que vão muito além, né? Isso em todos os aspectos. Eu achei interessante isso aqui, olha só. Muitas almas saíram purificadas da maceração de um corpo doente. Pegando aquele gancho que o Silvio acabou de falar, nós temos dentro do nosso psiquismo, como está escrito aqui, a influência da dor sobre nós, sobre a nossa evolução. Sabendo, nesse subconsciente, tem algumas pessoas que pegam o corpo e maceram em busca dessa evolução espiritual. Mas aí o que é que fala? Olha, você não pode fazer isso, porque existe um plano divino. Os engenheiros federais programam, porque nós somos seres programados, não adianta querer falar isso, falar aquilo, nós somos. Então, ele tem uma preparação para a gente, os caminhos que nós teremos que seguir. Então, a partir do momento que a gente se autoflagela, está cometendo um ato. Por que está cometendo um ato? Como ele está falando aqui, o corpo tem que ser doente para criar todo esse mecanismo que a gente acabou de estudar, acabou de compreender aqui. Então, quando a pessoa se autoflagela, é como a pessoa querer ser não o vingador, como é que o justiceiro, fazer a justiça com as próprias mãos enquanto tem a justiça divina. Ele se autoproclama justiceiro, representante de Deus, e a mesma coisa você pode falar, uma pessoa que está se flagelando, ele está o quê? Ele está se posicionando no lugar de Deus e eu vou fazer isso porque eu quero. Pelo menos assim que eu vejo, não sei. Quando ele convida a ciência a explicar, né, nesse último pedaço aqui, ele já coloca, né, claro que a gente ainda não está num nível próximo de entender profundamente todos esses nuances que ele está colocando aqui, né? Ele fala que convida a ciência a explicar por que isso acontece. E não consegue explicar, porque a gente não entende. Mesmo aceitando que isso seja possível, que a gente participe de episódios em que isso é claro, a gente não sabe explicar nem porquê, nem como. Mas isso é um fato inegável. E não só nesse caso de uma deficiência física, orgânica, predispor um hiperdesenvolvimento de uma outra característica orgânica, mas, às vezes, uma limitação orgânica te encaminha para um novo trajeto na jornada, para uma nova porta a ser aberta. E aquilo é o catalisador de a gente pode dizer, uma nova aventura que vai te levar a um fortalecimento, a um novo aprendizado. Então, tem toda essa gama de possibilidades e de apresentações que as desarmonias, que as patologias, que as deficiências que são vistas na nossa sociedade como coisas
totalmente a serem evitadas e extremamente negativas, estão presentes, às vezes, para nos dar a orientação do caminho a seguir. Então, isso que a gente chama de doença, de patológico, pode muitas vezes ser o maestro da nossa própria sinfonia individual. É isso mesmo. Fantástico, Silvio, maestro da nossa própria sinfonia individual. Cara, é muito profundo isso. E realmente é uma verdade, né? É uma sinfonia que a gente vai seguindo. A sinfonia segue uma trilha, não é trilha. É uma. Como é que é o nome lá? Aí o que acontece? Nós estamos seguindo esse caminho mesmo. É fantástico isso que você acabou de falar aí. Pô. O negócio é a gente ser maestro da nossa sinfonia, né? É aprender a ser, né?